Agora eu quero passar para vocês algumas falhas que a gente encontra no dia a dia, como que o módulo interpreta isso aí muitas vezes. Então, se eu tiver uma falha em um sistema, o módulo vai me reportar essa falha, às vezes de outra maneira, né? Então tem que ficar atento. Então, por exemplo, eu tenho em todas as transmissões, eu tenho dois sensores, né, ou um ou dois. Então, todas as transmissões eu tenho, todas elas, a gente já comentou sobre isso, sensor de entrada, que é de rotação de entrada, né? Nem todas eu tenho de saída, mas quando eu posso ter o sensor de saída, que nem todas a gente tem, mas às vezes eu tenho o sensor de saída, ou muitas vezes essa velocidade de saída ela vai ser captada pelas rodas, né? Que vem lá do ABS, tá? Então eu tenho que ter rotação de entrada e rotação de saída de alguma forma. Pode ser ela um sensor, pode ser ela pelo ABS. Se o câmbio tiver dois sensores ali, entrada e saída, ok, senão ele pode vir do ABS. Mas se eu tenho as rotações, então dentro da transmissão, eu vou ter o conversor de torque, que vai estar fazendo essa passagem de força para dentro do câmbio, né? Então a força entra através do eixo de entrada, ela vai passar pelo conjunto planetário, né? E ela vai sair do conjunto planetário direto para as rodas, né? Então vou ter as rodas do veículo aqui. Então aqui é o eixo de entrada e aqui é o eixo de saída. Então, como que o módulo trabalha? Ele vai fazer a leitura das rotações, só que ele já tem pré-determinado qual a rotação que ele tem aqui, baseado na força, na rotação de entrada. Então vamos pensar assim, ok? Aí tem uma coisa chamada assim, ó, relação de marchas. Relação de marchas, né? A relação de marchas, ela é o cálculo feito ó, em cima do tanto que o eixo de entrada gira e o eixo de saída gira. Então aqui dentro eu vou ter as linhas engrenagens, né, de vários tamanhos aqui, no planetário, onde a rotação de entrada vai passar por ela e vai sair aqui na saída para o diferencial. Então ele já tem calculado o que vai dar em primeira, o que vai dar em segunda, quantas voltas esse eixo de entrada vai dar para rodar uma volta na saída. Então isso é relação de marcha. Por exemplo, aqui numa primeira marcha, ele sabe que esse eixo de entrada vai rodar 2 voltas e 20 para dar uma volta no eixo de saída, tá? Em segunda marcha ele vai rodar uma volta e 80 para dar uma volta na saída. Em terceira ele vai rodar uma volta, 4 para dar uma na saída. Em quarta vai rodar para sair Então aqui, ó, a gente chama de direta, porque ele está rodando uma volta e saindo uma volta, então está rodando direto, né? Então o módulo sabe dessas informações, quantas voltas ele vai ter que dar e os sensores vão ter que captar essa informação. Então se eu tenho entrada e tem saída, ele sabe desse cálculo, já está pré-estabelecido dentro da memória do módulo. Então quando a gente tem uma incoerência entre a velocidade de entrada e saída que sair do que o módulo espera, ele vai entender como um erro de relação de marcha, tá? Vai te dar um DTC, uma falha, a relação de marcha incorreta, porque ele sabe que fugiu do que está normal ali. Então, muitas vezes eu posso ter uma falha de um sensor, eu posso ter um sensor de saída, por exemplo, marcando errado, ou um sensor de entrada marcando errado. Aí ele vai me dar uma falha de relação, só que junto com essa falha, vai dar uma falha de sensor de rotação, de entrada ou de saída. Só que depende da estratégia do módulo, ele vai gerar uma falha só no sensor de saída. Por exemplo, se entrou aqui a força, passou por uma embreagem aqui, essa embreagem patinou um pouquinho, o eixo de entrada vai girar um pouco mais e a saída vai girar menos. Então teve uma incoerência. Ele vai achar que o sensor de saída que está com defeito. Vai gerar uma falha, sensor de velocidade de saída. Tá? Então depende da estratégia do módulo, essa falha de relação ela pode estar ligada com uma patinação ou ela pode estar ligada com um sensor. Então tem que sempre ver o que vem junto. Tá? Então as falhas que são começadas com a letra P, geralmente elas vêm do trem de força, do conjunto ali motor e câmbio, tá? Que é o nosso chamado powertrain, tá? Então o powertrain, ele é o nosso trem de força, tá? Trem de força. Então trem de força é motor e câmbio, né? São os componentes mais brutos dali do veículo, né?
Então, quando a falha começa com P, eu sempre tenho uma falha no powertrain, que pode ser relacionada a essa coisa que a gente comentou ali de incoerência nas rotações. Então, eu tenho que sempre ficar atento a ao que vem junto, né? Então, é muito importante a gente ver sempre nos códigos de falha. Vamos falar em código de falha. Então, tem um DTC. Então, DTC é o nosso código de falha, tá? Então, o código de falha ele vai te dar um caminho, ele vai te dar um número, P alguma coisa, P0741. Vai te dar assim, ó, falha, vai dar uma falha no circuito do solenoide do TCC, que é o conversor de torque. Então, TCC, Torque Clutch Converter, embreagem do conversor de torque. Então, se ele gerar um código de falha, se você for pesquisar, não pesquisa só pelo código, pesquisa também pela descrição do código. Eu sempre gosto de perguntar qual que é a descrição do código. Ele pode dar uma falha de circuito, tá? Ou ele pode também dar um código parecido, seguido às vezes de alguma letra, aqui ó, uma letra E, letra A. Ele pode dar falha, pode aparecer falha no desempenho do solenoide do TCC. Então, quando é falha de circuito, geralmente é um problema elétrico, tá? Quando é falha de desempenho, geralmente é um problema mecânico, tá? Então, circuito ou desempenho, tem que saber isso aí. Então, são formas de eu analisar também. Então, o circuito sempre vai gerar ali uma falha mais voltada para a elétrica, um fio, uma amperagem, uma resistência, né? Agora, se deu desempenho, quer dizer que o solenoide está funcionando, mas no caminho que ele está fazendo naquele fluxo, ele está tendo alguma falha. Lá no final, o módulo está vendo que ele está trabalhando demais para suprir aquela falha. Então, tem que tomar cuidado. Então, o DTC tem que ficar sempre atento à descrição do código, tá? Então, a gente já falou ali do sinal que vem dos sensores. Outra coisa que interfere muito no câmbio, ó. Quem sabe o que significa essa sigla aqui, ó? TPC. Isso aqui é o pedal do acelerador, tá? Então, o câmbio, o módulo do câmbio, se eu tenho um módulo da transmissão, se eu tenho um módulo só para o câmbio, ele chama TCM. Se eu tenho um módulo que é o módulo motor e câmbio, ele chama PCM. Transmission Control Module. Power, de Powertrain, Control Module. Então aqui faz motor e câmbio e aqui só câmbio. Qualquer um dos casos, se eu tiver só a TCM, para ele liberar as trocas de marcha para o câmbio, trocas, tá? Para o TCM liberar as trocas de marcha, ele precisa da informação aqui, ó, do módulo de motor do TPC, por exemplo. Ele tem que saber quantos por cento o cara está acelerando para poder fazer o cálculo das velocidades, para poder fazer as trocas de marcha. Sem o sinal do TPC, perdi lá o corpo de borboleta, não tem troca de marcha, tá? Estratégia. Sensor de fluxo de ar, o módulo de câmbio, ele perdeu a informação do módulo de motor, o módulo de motor não sabe quanto que o sensor MAP está entrando de massa de ar, está entrando errado, interfere na troca de marcha. Temperatura alta do fluido na transmissão aqui, ó, do TCM indicando a temperatura muito alta, demora na troca de marcha. Falta de potência, a gente já comentou sobre isso, falta de demanda do motor, interfere em troca de marcha. Então, tudo é interligado, tá? E voltando um pouquinho lá atrás, onde eu falei de sensor de rotação e entrada, ABS também, muito importante, com relação à troca de marcha também. Se faltar sinal de roda, o câmbio não tem sinal de saída no câmbio, não tem sensor de saída no câmbio, como alguns não tem. Faltou velocidade de uma das rodas, emergência no carro. Então, tudo a gente tem que avaliar como um todo. Por isso que é importante passar o scanner em todos os módulos, tá? Muito importante isso aí. São formas da gente avaliar. Então, o que a gente faz, pessoal? Verifica todos os códigos, busca ali a descrição, entenda se outro sistema não está interferindo nesse carro, porque senão a gente vai ficar patinando e trocando peça a vida inteira, tá? Muito importante a gente saber que entre motor e câmbio tem uma comunicação. Se eu tiver só um módulo PCM, eu não tenho TCM. Então, o TCM está agregado dentro do módulo. Então, a informação entre eles está casada dentro do mesmo componente, dentro da mesma carcaça, né? Então, eu tenho uma caixa, né? uma estrutura, os dois módulos estão ali dentro. Mas eu tenho que ficar atento com relação à troca de informações
que eles têm um com o outro, tá? Demora de troca de marcha, daí eu tenho, ó, falta de potência, a gente comentou, bomba de combustível, tudo mais. Uma coisa muito que a gente pega muito também é defeitos colocados, né? Instalação de reboque, lâmpada de LED, aumenta a resistência do circuito que está passando por uma lâmpada de ré, por exemplo, interfere no câmbio. Sensor de temperatura externa, está marcando a temperatura externa de menos alguma coisa, o câmbio ou ele vai dar tranco, porque está indicando a temperatura negativa, como a gente viu ali aqui a Hyundai, e tudo isso interfere no câmbio. Então o câmbio ele é um escravo, ele sofre influência de várias situações, né, que podem gerar um conflito e às vezes até um problema no câmbio, que muitas vezes não é culpa do câmbio, é culpa de outros agentes envolvidos no mesmo carro, né? Então a gente tem que avaliar. Sempre quando eu pegar um problema na transmissão, problema dando um tranco, dando uma flutuação, eu tenho que pensar que pode não ser o câmbio, pode ser outra coisa, que para nós, da reparação, é mais vantajoso financeiramente resolver um problema do carro sem desmontar. Peguei um problema, está dando um tranco no câmbio, um coice, o carro está quadrado, virado no bicho, mas o problema às vezes está na injeção e não no câmbio. Corrigiu a injeção, a transmissão vai voltar a funcionar normal, porque ela na verdade é uma escrava do motor, né? Então, para nós, um fio quebrado, dá para cobrar um valor legal, né? Dá para um sensor queimado, você pode cobrar o diagnóstico, cobrar para resolver o problema ali 2, 3 mil reais para resolver o problema em 1, 2 dias, do que ficar 10 dias com o carro no elevador para ganhar um pouquinho mais, só que o que você perde nesse tempo que o carro está parado, você recuperaria fazendo serviços mais rápidos, né? Então, por isso que é importante a gente fazer o diagnóstico. Nunca perca esse foco, né, de fazer o diagnóstico. Tem casos que eu tenho que abrir mesmo, não tem jeito, a gente sabe disso. Colocou na banca, coloca cobrando, coloca com consciência, sabendo que vai ter custo para você e ter custo para o cliente, e quem paga é o cliente. Então, cobre bem, não trabalhe barato, não faça mais barato que ninguém, cobre por um serviço de qualidade. Garantia, nossa garantia aqui é de 1 ano, mas é feito de uma maneira bem detalhada, né? Você filtra muito o cliente falando que você vai trabalhar com diagnóstico, vocês viram aí, tem muita coisa envolvida, muitas situações que vão exigir de você um tempo maior, talvez não resolva na hora, você vai ter que ficar 2, 3 dias no carro, e tem coisa que não faz sentido de ser o câmbio. Fala, cara, não é câmbio, não é o câmbio. Posso tirar o corpo de válvulas e fazer um air check? Posso. O câmbio está ok, não é um problema de câmbio, o problema está em outra coisa. O câmbio só está trabalhando errado por má influência, né? Então, essa questão de diagnóstico é muito importante para você não fazer um câmbio, cobrar aí 10, 15 mil do cliente, depois ter um fumo lá no chicote, um módulo com BO, e o cara falar, então não era o câmbio, né? Já pensou uma situação difícil dessa aí? Então, você vai por etapas fazendo devagarinho, faz o serviço bem feito, cobra, que é muito vantajoso você fazer 4, 5 diagnósticos num dia de R$300, ganha R$1.500 um dia, é mais vantajoso que fazer uma embreagem, fazer às vezes um cabeçote, fazer um freio. Você só está usando o teu conhecimento, usando o teu scanner e fazendo com que o cliente ajude você a pagar uma parcela, por exemplo, do teu scanner, está ajudando a pagar um aluguel. É assim que funciona a reparação de câmbio automático, tá? Não deixa ninguém milionário, né? Mas você pode trabalhar corretamente e adquirir um bom resultado, ter uma vida legal trabalhando com câmbio, tá? Tem uma dedicação muito grande em cima disso, né? Vocês vão ver para frente que tem muita coisa a ser aprendida, mas antes de colocar um câmbio na banca, para desmontar inteiro, tem que ter consciência de que para trás já está tudo visto. Beleza? É assim que funciona o diagnóstico, é assim que a gente vai trabalhar. Tamo junto, vamos para frente e vamos aprender e vamos evoluir todo dia. Beleza? Valeu!